Instituto Federal apresenta IFCast Erechim, um projeto de extensão do Campus Erechim. Este é o segundo episódio do nosso podcast, a entrevista gravada no dia 15 de agosto de 2016. Nesse episódio, vamos tratar do tema acessibilidade no transporte coletivo. Por isso, vamos bater um papo com os empresários Dayton Speak e Erivelto Soares Weinert. Mas antes, vamos aos recados. Agora nós vamos falar um pouquinho com a Aline sobre o projeto de extensão blog IFRS Acontece. Então, Aline, nos fala um pouquinho sobre ele. O blog IFRS Acontece, ele é um projeto de extensão e foi criado para incentivar a integração entre as áreas de estudo aqui do campus. Ele vai trazer conteúdo sobre o que acontece dentro do Instituto e também vai haver espaço para a comunidade externa interagir, promovendo a valorização e a construção do conhecimento tanto dentro do campus como também fora dele. Muito legal, Aline. A Aline é nossa aluna do curso de tecnóloga em marketing e bolsista desse projeto. Isso, segundo semestre de marketing. E Aline, e quem quiser acessar o blog, como é que faz? Então é só acessar www.ifrsacontece.blogspot.com.br, olhar ali as matérias já publicadas e se tiverem alguma sugestão podem enviar para o e-mail ifrsacontece@erechim.ifrs.edu.br. Tanto aluno como servidor, como docente, qualquer pessoa pode enviar sua sugestão. E o nosso podcast está lá também. Com certeza, lá na abinha dos colaboradores. Então agora nós vamos para alguns informes do ensino. O campus gostaria de dar as boas-vindas aos 176 novos estudantes desse campus. Eles ingressaram pelo processo seletivo 2016/2 dos nossos cursos técnicos subsequentes, que são de alimentos, finanças, logística, mecânica e modelagem do vestuário. Sintam-se todos acolhidos por todos os servidores e discentes dessa instituição. E atenção aos estudantes do campus Erechim do Instituto Federal, que estão participando do edital de aproveitamento de estudos e certificação de conhecimentos desse segundo semestre de 2016. Olha, estejam atentos ao cronograma de datas publicado no edital. No dia 25 de agosto será publicado o resultado final, sendo que o estudante que conseguir êxito em sua solicitação só está dispensado da frequência às aulas a partir da assinatura de ciência no seu processo. Sendo assim, procurem o setor de registros escolares. No período de 29 a 31 de agosto, vai acontecer a segunda semana acadêmica de engenharia de alimentos e a segunda semana técnica de alimentos do campus Erechim no Instituto Federal. A participação é aberta à comunidade interna e externa em todas as palestras e as inscrições poderão ser efetuadas no dia e local do evento gratuitamente. Já para os minicursos, as vagas são reservadas para os estudantes dos cursos de engenharia de alimentos e técnico em alimentos do campus. E as inscrições iniciam-se no dia 15 de agosto e vão até o dia 25 de agosto. Meu nome é Daniel Pérez Nunes, coordenador do projeto e professor aqui do Instituto. O meu nome é Demian Guaroli, também professor aqui do Instituto Federal. Meu nome é Everton Farina, professor do Instituto Federal. Meu nome é Dayton Speak, sócio da Elevitar Elevadores. E eu sou o Erivelto Weinert, também sócio da Elevitar Elevadores. Bom, pessoal, hoje nós vamos fazer o nosso IFCast aqui do Instituto Federal. Meu nome é o professor Demian. Nós estamos aqui com os empresários Dayton e Erivelto, da empresa Elevitar Elevadores. E a gente vai falar sobre o projeto de acessibilidade deles, que é um elevador para ônibus rodoviário, e o novo projeto de acessibilidade deles. Vamos conversar sobre acessibilidade. Então, para começar as nossas perguntas, vamos perguntar para eles aí qual foi a motivação para o desenvolvimento desse projeto, desse elevador, o
O que foi? Qual foi a inspiração aí para essa ideia? Esse projeto ele surgiu já há mais de 5 anos, né? O Dayton trabalhava na Comil, também trabalhava na Comil, que é uma encarroçadora local. O Dayton trabalhou em quase todos os setores, lá desde a produção até a engenharia, e eu trabalhei na área de treinamento. E esse projeto surgiu lá dentro e por uma questão pessoal do Dayton, né? O Dayton, ele também já foi cadeirante, hoje não é mais. E ele sentiu na pele o que é ser cadeirante e ter essa dificuldade de locomoção. E como ele trabalhava numa área que lidava com a questão normativa, ele também sabia de uma demanda futura que ia surgir e de uma tendência no mercado de tornar a acessibilidade cada vez um assunto mais em voga. Então, surgiu dali a ideia. Foi ele o cara que teve a ideia. Daí, então, ele me procurou. Quando ele veio até mim conversar, nós já éramos amigos, já se conhecíamos, moramos, dividimos um aluguel junto quando eu era estagiário aí. E ele me procurou, ele sabia que eu lidava com um projeto e disse, eu tenho uma ideia, né? Tô pensando em criar um sistema assim, desse jeito e tal. O que tu acha? Eu disse, vamos lá, vamos pra frente. E daí começou o projeto, né? A gente começou a desenhar, pensar em ideias, né? O que a gente vai fazer para tornar um ônibus rodoviário acessível, que a época era o que não tinha sido resolvido ainda na parte técnica aqui no Brasil, né? Pelo menos. E a gente começou a trocar ideia pensando como é que a gente vai fazer para botar um cadeirante dentro de um ônibus, como é que a gente vai fazer para botar um cadeirante dentro de uma poltrona. Daí veio aquela expressão do Maomé, né? Se Maomé não vai à montanha, a montanha vai a Maomé. Então a gente resolveu, vamos levar uma poltrona para pegar o cadeirante lá fora. Então a gente começou a desenvolver um sistema que fizesse com que a poltrona descesse e fosse até onde o cadeirante está no ponto de embarque, né? Daí começou o projeto. E aí é o que a gente tem hoje, né? Nosso principal produto é esse elevador para ônibus rodoviário que desloca uma das poltronas do salão de passageiros até o nível da calçada para o cadeirante embarcar direto na poltrona que ele vai viajar. Essa foi a ideia do projeto, né? Quais foram as dificuldades iniciais para esse projeto? Bastante. Tem muitas. Dificuldades até hoje existem. São desafios a cada semana, a cada dia que a gente participa de pesquisas, interações com os clientes, com fornecedores. Assim, dificuldades existem a todo momento. Mas as iniciais, primeiramente, foi apoio. Apoio em si, porque o Brasil, apesar de parecer que é fácil abrir uma empresa, existe muita burocracia. Então tu tem que, após a graduação, tu tem que reaprender. Reaprender o que é o cenário. A formação acadêmica te dá muito conhecimento técnico, teórico, mas na prática tu tem que saber utilizar daquele conhecimento técnico, daquela teoria, e empregar no dia a dia. Então, sem essa base, o que acontece é que muita empresa se fecha as portas no primeiro ou no segundo ano. Então a base, a teoria é essencial. Então, só porque não pode sair fazendo a moda louco, vamos dizer assim. Eu tenho uma ideia, vou abrir uma empresa. Existem exceções que podem até dar certo, mas 99% vai se quebrar. Então, inicialmente, tu tem que buscar apoio. Em muitas situações, eu retornei à sala de aula, procurei meus antigos professores, meus amigos, meus colegas. Em algum momento, no início do projeto, convidei Erivelto. Tinha muito conhecimento técnico, além de ter uma afinidade de trabalho em equipe. Hoje, no dia a dia, em alguns momentos eu retorno ao instituto ou à faculdade em si para buscar um apoio. Recentemente me encontrei com o professor Demian, que tinha uma situação num teste, precisava de um maquinário específico. Vou retornar ao instituto. A gente pode agora fazer uma parceria, trabalhar em parceria, não somente como aluno, como empresa. Então é evolução. Existem dificuldades? Existem. E existem incentivos para projetos na área da acessibilidade? Hoje muito pouco, né? A grande questão, né, nesse sentido é que quando surgem esses projetos, nós participamos, por exemplo, de um edital da FINEP para desenvolver o projeto, até inclusive com o apoio da URI, e aqui a gente veio também buscar o Instituto Federal, né? A gente acaba concorrendo com grandes empresas, né? Existem muitas empresas muito mais estruturadas do que uma empresa que tem
tem 2 sócios, né, e uma meia dúzia de funcionários, então é difícil de você conseguir uma estrutura, né, de projeto para montar, né, e buscar esse recurso. Existe muitos tipos de apoios propagandeados, por exemplo, por Sebrae, por BNDES, mas na prática não é tão fácil assim por você se tratar de uma pequena empresa, né? Eu e o Dayton somos de origem muito humilde, né? Nós não temos grandes recursos capitais para poder aportar, por exemplo, como garantia. Então, nisso a gente buscou financiamentos, por exemplo, para capital de giro, para compra de maquinário, e foi muito difícil, né? A gente recebeu muita portada na cara, praticamente, né, por assim dizer, porque nós não tínhamos, nós tínhamos um projeto que era visionário, né, e que a maioria dos nossos, das pessoas que a gente procurava não enxergava essa oportunidade. Vocês têm um negócio muito legal, mas eu não tô vendo esse negócio aí dar muito certo porque envolvia questão normativa, tinha um monte de situações que não estavam bem claras à época ainda. Então, essas dificuldades financeiras, né, a estrutural, que é de você montar uma empresa, né, a parte burocrática, por exemplo, realmente pega bastante para quem é empreendedor, principalmente para quem sai de uma área técnica, né? Eu, embora seja formado em administração, quando a gente começou a empresa não era formado ainda, então eu aproveitei a estrutura da faculdade para buscar as informações de como fazer, mas você vai ver na prática não tem nada a ver com aquilo que você viu na sala de aula. Na sala de aula você te dão uma explanação geral do que tu pode encontrar lá fora, mas na hora de você ir lá abrir teu CNPJ, toda a burocracia que tu tem para correr atrás, contratar contador, essa parte realmente acaba frustrando um pouco, mas fazem parte do desafio, né? Interessante. E a questão normativa em relação a esse lavador, tu falou que era uma inovação, né? Na época, até ainda continua sendo uma inovação. A lei estava preparada no momento para ter esse tipo de projeto? Houve alguma alteração? O que aconteceu de lá para cá, assim, que favoreceu a entrada desse equipamento no mercado? Assim, a legislação como um todo, não só no Brasil, como no mundo afora, vem evoluindo em termos de acessibilidade. O professor Everton é prova disso. Trabalha num núcleo que é ligado à acessibilidade também. Exato. Então demonstra que existe uma tendência e é uma evolução. Só que apesar da legislação existir, tá, o Brasil ser signatário das Nações Unidas, já ter assinado os acordos, tá, que esses acordos fazem com que as legislações nasçam e já em prol da acessibilidade. O problema é que na prática não se emprega. Uma coisa é no papel, a legislação, outra coisa é sair do papel e ir para a realidade. O fato disso é se tu pegar hoje a nossa pequena cidade, que é uma cidade segura, confortável para se morar, para se viver, ela é pouco acessível, tá? Digamos pouco acessível porque tu vai só perceber isso quando tu vive na pele. Um simples degrau de 20 centímetros, 25 centímetros pode fazer a diferença entre uma pessoa usuária de cadeira de rodas ir ou não aonde ela quer. Ou tomar um café numa cafeteria, ou fazer uma compra, pegar a roupa específica que ela gosta e ver na vitrine. Então, isto é que se falta no Brasil. Existe um movimento para que isso se mude nos próximos anos, tá? Mas a gente está recém gatinhando. Estamos no início desse trabalho de mudança. Nesse sentido, essa pergunta é bem importante para o nosso projeto, né, para a nossa empresa. A nossa empresa ela nasceu também junto com uma revisão de uma norma, né? Ela tem a base da construção da empresa e do projeto está vinculada à revisão da norma 15320. Hoje, a norma 15320 tem lá em um dos seus dispositivos de transposição de fronteira é o DPM, que é o dispositivo de poltrona móvel. E o dispositivo de poltrona móvel fomos nós que inventamos. Se nós não tivermos o amparo da comissão de estudo da BNT, a qual eu e o Dayton fazemos parte, né, como membros ativos, ou seja, nós ajudamos a construir essa norma, você pode ter o melhor equipamento do mundo, se você não tiver dentro daquele texto da norma lá, você muito provavelmente não vai ter lugar no mercado ou vai ter uma dificuldade tremenda de entrar nesse mercado. Essa questão normativa é fundamental. Você tem que estar interagindo diretamente com os órgãos governamentais, né, com os usuários. A comissão de estudo da BNT, por exemplo, ela é formada não só pelos fabricantes de equipamentos, mas pelos fabricantes de ônibus, por pessoas com deficiência, né, entidades de classe, por exemplo, como a Abridef ou outras entidades parecidas, e também pessoas neutras, né, que estão lá para entender o cenário. Então, a normativa ela é fundamental, né? Eu diria que o projeto ele talvez não teria o êxito que teve se nós não estivéssemos tão ativos dentro da comissão de estudo da BNT, se nós não apresentássemos as soluções ou se nós não disséssemos lá para a BNT, olha só, aqui a gente tem
tem uma alternativa para acessibilidade, né? Muito provavelmente a norma que está desenhada hoje, já está finalizada, ela não teria o formato que tem se nós não tivéssemos apresentado essa solução para eles lá. Então essa parte é crucial, a parte normativa é fundamental para a empresa. Prova disso é o nosso novo equipamento. A gente lançou aí em menos de 7 dias no mercado nacional um equipamento para veículos médios, veículos tecnicamente M2 com veículos até 5 toneladas, mas no mercado e no dia a dia a gente tem o nome, costuma chamar de vans. As vans. A gente participou nos últimos meses da comissão de estudo da ABNT, a Associação Brasileira de Normas Técnicas. Se redigiu toda uma norma que vai regrar o transporte escolar no Brasil, que até então se fala de transporte escolar, mas tecnicamente não existia uma regra para todo o veículo. O veículo, por base de lei nacional, tem que ser acessível. O decreto obriga que toda norma técnica vinculada a qualquer tipo de equipamento ou edifício seja acessível às pessoas com necessidades especiais ou com deficiência. A questão era, se regrou todo o veículo, um veículo médio, de médio a pequeno porte, com acessibilidade, só que porém não existia equipamento viável para esse veículo. O que se tinha hoje no mercado era, para se prover acessibilidade, se reduzia em torno de 60% a 70% da capacidade de transporte do veículo. Então foi um desafio, a gente recebeu uma missão da multinacional. Vocês têm que fazer um projeto, um equipamento de acessibilidade que fique economicamente viável, que não retire lugares ou assentos de dentro do veículo. Foram 12 meses, né, Erivelto? 12 meses. Desafio que o Erivelto conseguiu superar aí, superou as expectativas da multinacional. A gente pode falar qualquer, né? Nós temos uma parceria hoje com a Iveco Bus, né, que é uma parte do grupo CNH Industrial, uma multinacional com faturamento de 23 bilhões de dólares. Então é um projeto foi bem interessante do ponto de vista do desafio, né, para conseguir preservar a quantidade de assentos dentro do veículo, de permitir o embarque de pessoas com deficiência com segurança, com agilidade e que tenha um custo acessível, né? E hoje, felizmente, esse projeto ele já é realidade. O lançamento foi na terça-feira, semana passada, dia 9. Foi um sucesso e não foi só um sucesso porque os empresários acharam, mas as pessoas com deficiência, todas elas tiveram uma avaliação muito positiva. O que é importante. Para nós é fundamental isso. Sem falsa demagogia, é importante você ver que as pessoas que são beneficiadas por isso se sintam bem, né, e que se sintam valorizadas e incluídas no meio de transporte. Esse é um grande ponto que a gente trabalhou forte no projeto, é de fazer um sistema que não só levasse a pessoa para dentro do veículo para poder fazer a viagem, mas que não diferenciasse ela das demais. Os veículos até então existentes no mercado com sistemas para acessibilidade praticamente levavam a pessoa num porta-malas, né? Abria-se uma porta ou na lateral ou na traseira e tinha um aparato lá hidráulico, mecânico, né, indiferente do meio, mas pegava o cara com cadeira de rodas lá na rua, levava para dentro, só que onde ele entrava perdia esses lugares. Então nós conseguimos mudar essa realidade, né? Hoje, se você olhar o veículo que nós temos hoje, que foi o lançamento em parceria com a Iveco, você não sendo um conhecedor, você nem sabe que lá tem um elevador, você nem sabe que lá tem um equipamento para acessibilidade. E esse foi uma grande sacada dessa parceria, que é criar um veículo acessível, economicamente viável, seguro, e que se um cadeirante estiver sentado naquela poltrona que é onde está o equipamento, quem está olhando de fora talvez nem perceba que aquela pessoa é um cadeirante. Tem a ver até com a questão da dignidade da exatamente, pessoa. Exatamente. De se sentir respeitado, se sentir igual perante os demais usuários do veículo, né? Esse é o aspecto da inclusão que foi batido muito forte no projeto, né? Inclusive um dos cadeirantes que ajudou a Iveco lá no vídeo de divulgação, inclusive estava no evento lá, tem um blog bem interessante, né? Blog do cadeirante. Ele contou uma experiência pessoal dele, né? Em que ele foi viajar para a Itália e foi visitar a Ferrari, né? Eu fiquei com inveja dele nessa hora aí, né? Ele foi visitar a fábrica da Ferrari e ele contou a experiência pessoal dele lá, que ele foi muito bem atendido, que lá na fábrica as instalações são todas acessíveis, né? Conheceu o museu lá. Porém, quando ele foi para lá, né? Que ele viajou da fábrica onde começou a Ferrari
Funari, agora não me recordo se foi em Modena que começou, e em Maranello que é hoje, eu acho que começou em Modena e foi para Maranello. Ele tinha uma viagem de 20 km e ele foi levado com uma van, né? E quando ele chegou nessa van lá, era no porta-malas, tinha uma plataforma elevatória lá, e ele foi lá atrás no porta-malas e tinha uma fileira de poltronas na frente dele e ele se sentiu no bagageiro, né? Ele até brincou na notícia que ele deu no blog dele lá, me sentiu uma mala, não que eu não seja, ele brincou ainda, né? E ele se sentiu, né, numa condição assim diferente, não podia nem conversar com a esposa dele que estava na fileira de poltronas da frente. E com o nosso projeto, ele se ele quiser, ele vai sentar com a esposa dele do lado dele, ou com o filho, se tiver o caso, se for o caso, né? Ou com outras pessoas interagindo. Eu acho que é importante, assim, comentar. Eu sei que tem, para quem tá no meio, entende como é que era. Como é que era o transporte antigo de pessoas, assim, sem o produto de vocês? Porque hoje a gente entende que quem vai olhar é uma poltrona normal, como de qualquer outro ônibus. Mas antigamente, como é que era? Qual é que era a diferença que fazia com que a pessoa se sentisse diferenciada, ou a questão do conforto, né? Até complementando, não sei se ficou claro para os ouvintes, como que funciona o projeto de vocês, como é o sistema de vocês, né? O assento, ele desce até o nível do cadeirante, né? Ele fica sentado, então, numa poltrona igual aos outros usuários daquele veículo. Perfeito. O grande, assim, para o ouvinte entender, é o conceito. Antigamente, ou no conceito convencional da acessibilidade, o usuário, o cadeirante, se adaptava ao veículo. Seja rampa, plataforma ou outro meio de acessibilidade, eles embarcavam o cadeirante sentado em sua cadeira de rodas, eles movimentavam até o interior do veículo e assim ele permanecia sentado em sua cadeira de rodas no interior do veículo. Automaticamente, para essa posição da cadeira de rodas, não existiam assentos, não existiam poltronas, se perdia essa possibilidade de transportar outros passageiros. No conceito elevitar, o meio se adapta ao usuário. O usuário chega com sua cadeira de rodas, fica parado na calçada ao lado do veículo. O equipamento movimenta uma poltrona do interior do veículo até a altura da calçada, até a região da calçada. Alinha a poltrona com a cadeira de rodas. O usuário se transfere para a poltrona que está sobre o equipamento e o equipamento desloca novamente a poltrona para o interior do veículo. Então, possibilitando que ao final ele esteja numa poltrona iguais às demais poltronas do veículo. Com o mesmo nível de conforto, com o mesmo nível de segurança, com o cinto de segurança, por exemplo. A ideia do projeto é, como eu disse no início, né? É fazer com que a poltrona busque o cara lá, né, do lado de fora do ônibus, da maneira mais confortável e proporcionando a maior autonomia possível, que é uma coisa muito importante para eles, né? Para as pessoas com deficiência, a autonomia ela é um fator assim muito gritante no dia a dia deles, né? Assim como nós, eles também às vezes não gostam de ser ajudados, né? Não no sentido pejorativo da palavra, mas eles querem ter autonomia, né? Eles querem conseguir fazer as coisas sozinhos, querem provar inclusive para a sociedade que eles podem. Isso faz parte do processo de inclusão deles na sociedade. Então, quando a gente pensou no projeto, a gente buscou o máximo dessa autonomia. Obviamente, tem que observar limitações técnicas, né? Não nem tudo é possível de fazer, é possível de projetar tudo hoje, né? Isso é uma das coisas que foi batido bastante na comissão de estudo da BNT, porque muitas vezes na comissão surgiam demandas, e se nós fizéssemos um sistema assim, desse jeito? É possível, claro que é possível. Agora, é economicamente viável? É tecnicamente viável para o empresário fazer isso? Porque daqui a um pouco a gente pode criar uma solução que ninguém queira comprar, o custo vai ser altíssimo e a gente vai ter apenas mais um obstáculo para que alguém possa barganhar com a comissão legal lá, ou com os legisladores, para não ter acessibilidade, né? E a diferença, voltando na questão de diferença como era antes e como é agora, a questão de plataformas elevatórias veiculares, né, que tem o nome de PEV dentro do texto da norma, eram equipamentos com custo mais alto do que o nosso hoje, por exemplo, né, e perdia-se 4 lugares dentro de um ônibus. A gente fazendo um cálculo, quando a gente conversa com os empresários, 4 lugares a menos dentro de um ônibus, em um ano, com o nosso equipamento, esses 4 lugares já são pagos, para ter o nosso equipamento no lugar, né? Então,
Então, se botar uma plataforma elevatória veicular, né, perdeu 4 lugares, perde a arrecadação de 4 pessoas, né, ao longo de 10 anos, que é a vida útil média de um ônibus rodoviário. Isso é um fator crucial, né, que foi muito impactante para a comissão de estudo, que realmente mudou um pouco a visão, não só da comissão de estudo, mas até mesmo dos legisladores, né? Eles precisavam enxergar, bom, é possível então nós termos um sistema que não se perca lugar e nem dinheiro. Então esse foi o desafio, né? Se fala em pioneirismo porque não só no Brasil, mundo afora, o conceito é levar o usuário de cadeira de rodas com sua cadeira de rodas até o interior do veículo. Isso era Estados Unidos, Europa, China. Então, hoje a gente está conseguindo mudar esse conceito não só no Brasil. A gente está exportando nossos equipamentos hoje para grande parte da América Central. Recentemente fechamos parceria com uma fabricante de ônibus chinês e temos demanda de América do Norte e uma possível parceria com a Europa. Nossa, já está presente praticamente Falta só um continente agora, a Oceania. A Oceania é interessante porque a Austrália, por exemplo, a construção da norma brasileira, ela tem alguns pilares que são baseados na norma australiana. A Austrália tem uma norma muito forte na questão de acessibilidade. Hoje lá já é obrigatório, né? Assim como na Costa Rica, que é um dos nossos principais clientes hoje na América Central. Então nós exportamos hoje, né, essa exportação que a gente faz para a China, por exemplo, é para essa encarroçadora, que é uma parceira nossa, uma encarroçadora chinesa, né? Então o elevador é fabricado aqui em Aratiba, vai para a China, lá na China é instalado num ônibus, né? E depois vai para Costa Rica esse ônibus para rodar em toda a América Central, desde o Panamá até o México. E a gente está mudando essa visão de acessibilidade no mundo inteiro, né? E a gente já sabe de players do mercado internacional que estão de olho no nosso projeto e com essa ideia de acessibilidade, mudando um pouquinho essa visão, né? E é difícil a entrada nesses mercados, principalmente o europeu, o norte-americano. A gente sabe que existem às vezes barreiras, né, de protecionismo nos países, principalmente em relação a tecnologias, né, desenvolvidas nos países emergentes. Como é que é essa dificuldade de entrar nesses novos mercados no exterior? A acessibilidade em si, Demian, já abre algumas portas. Então, o mundo desenvolvido, os países desenvolvidos hoje já pensam diferente. Se fala de inclusão social, de acessibilidade, facilitar a vida de uma pessoa que já tem uma dificuldade no seu dia a dia. A própria tecnologia assistiva, né? As políticas de tecnologia assistiva também são bem incentivadas no exterior, muito mais do que aqui, né? Então, isto facilita. Agora, tem dificuldades como qualquer outro equipamento, tem muita burocracia para se exportar, para se importar componentes. Tem componentes na parte de tecnologia que a gente tem que importar, que o Brasil não fabrica. E, em contrapartida, a gente está hoje conseguindo exportar um equipamento por ser uma novidade no mercado. A dificuldade de entrar nesses mercados está bastante ligada à questão normativa dos países também. Cada país tem sua regulamentação. Alguns até nem têm tanta regulamentação. É muito mais aberto, né? Trata-se com os princípios, né? Como no direito americano lá é muito baseado por princípio. Tem que ser seguro. Essa palavra já basta. Não precisa determinar quantos quilos aguenta, não precisa determinar quanto que precisa ter de velocidade, etc. Baseia-se muito nisso, né? Para nós, uma empresa pequena, a dificuldade é justamente o trâmite burocrático, né? De você se estruturar também para uma outra questão, que é uma visão do cliente, é de, bom, eu vou comprar de uma empresa lá do Brasil, lá de um estado chamado Rio Grande do Sul, e uma cidadezinha chamada Aratiba, que tem 6 mil habitantes. As pessoas ficam um pouco resistentes. Qualquer empresário ficaria um pouco resistente e receoso em comprar um equipamento dali. Se ele não conhecer bem, se ele não tiver confiança no equipamento, você tem que pelo menos mostrar para esse empresário que você tem um plano, por exemplo, de manutenção, que o seu equipamento tem manual, né, que você já tem uma estratégia para fornecer peças de reposição, por exemplo. Esses são as dificuldades. Elas estão voltadas não só à burocracia, né, mas também a capacidade, a tua estrutura empresarial para conseguir atender o exemplo que eu falei, assistência técnica. Nós temos um cliente agora no Chile que nós vamos até lá para treinar o cliente. Já estamos montando um kit de peças. Felizmente a gente tem essa histórico bom, que a gente não tem histórico de manutenção para dizer a gente vai mandar tais peças, né? Eu conversei
conversando com esse nosso cliente lá do Chile, ele disse: você pode nos mandar um kit das principais peças que dão manutenção? E eu disse para ele: não deu até agora, não sei o que eu vou fazer. Eu não sei que peças eu vou te mandar, mas a gente imagina algumas peças que de repente ele possa ter alguma dificuldade no mercado, porque alguns são componentes de prateleira, né, como sensores, né, são coisas que você encontra em qualquer estabelecimento que venda componentes elétricos, por exemplo, e tem algumas peças que são particulares do equipamento, que essas a gente acaba mandando. Então a dificuldade é você chegar neles, eles te conhecerem. Hoje, como que esses clientes ficaram sabendo da existência da Elevitá e do nosso produto é através dos nossos parceiros nacionais, né? O exemplo, a Mascarello, que exporta para esses países, a Comil, que exporta. Então, quando eles oferecem a solução do ônibus, nós temos um ônibus. E se há a demanda por acessibilidade, nós temos uma solução também. Então, nós temos que, além de nos certificarmos, nós temos um produto bom, é qualificar o nosso parceiro local para que ele também possa levar essa solução para fora. Então, esse é um desafio que ele é constante, né? Essa é uma barreira que a gente nunca dá vencida, né? A gente sempre tem que estar renovando essa estratégia. A questão da quantidade de kits do dispositivo de vocês instalado já em ônibus, vocês têm uma noção da quantidade que já foi instalado até hoje? O que a gente tem hoje, a gente tem equipamentos rodando em veículos por todo o território nacional. Certo. Países Chile, Costa Rica, Panamá, El Salvador, parceria com os chineses. É estratégico agora, mas a gente vai fechar com a Colômbia também. Então dá um pouco da noção de onde a gente Honduras também. Dá um pouco da noção de onde a gente tem equipamentos quando a tecnologia Elevitá rodando. Certo. E questão mão de obra? Questão da mão de obra, vocês tiveram que treinar o pessoal? Questão de conseguir mão de obra qualificada para trabalhar? A gente sabe que o nosso país às vezes carece de mão de obra qualificada. Foi uma dificuldade ou não se teve problemas em relação a encontrar mão de obra qualificada para poder produzir esse equipamento aqui na nossa região? Mão de obra, ainda temos um longo caminho a trilhar aí para resolver esse problema, não só aqui, né, na regional, mas a nível nacional, né? Nós temos a dificuldade sim com mão de obra, principalmente porque nós estamos numa cidade pequena, mas felizmente essa cidade pequena ela tem um dos melhores índices de educação básica, e das escolas um pouco mais avançadas também um índice muito bom. O desenvolvimento do ensino deles é ótimo. A gente consegue ter um pouquinho mais de, digamos, precisão em buscar uma mão de obra que nos atenda, mas mesmo assim a gente tem que qualificar eles, né? Hoje a gente tem profissionais que trabalharam, como por exemplo em Petrobras, né, que trabalham nessas áreas, que trabalharam em grandes construtoras, trabalharam em áreas muito parecidas com o nosso, embora o nosso produto ele é muito específico, né? A gente não vai conseguir achar um profissional qualificado na construção de elevador para ônibus rodoviário, né? Seria utópico a gente querer isso, mas a gente tem que buscar sempre profissionais que estejam principalmente engajados com o trabalho. A gente pegar pessoas que a gente perceba o comprometimento nelas, né? Quando a gente faz a seleção em funcionário, não necessariamente a gente pega o currículo técnico dele. A parte comportamental é fundamental. De pegar uma pessoa que esteja com vontade. Eu sempre falo da seguinte maneira, desde que eu dava aula aqui dentro de uma empresa local, dizer, se você tem vontade de aprender e se você tem vontade de trabalhar, isso já nos basta. O conhecimento a gente consegue passar para eles. Então a gente tem a estrutura, a gente tem ferramentas para isso, a gente tem material para isso, então a gente vai buscar. Seria ótimo se a gente pegasse um profissional do mercado e largasse ele lá no ambiente de trabalho e ele saísse se virando lá, mas isso não acontece em lugar nenhum. É importante que as pessoas entendam com relação à qualificação. Qualificação é muito importante. Ela é fundamental. Não tenha dúvida disso, mas a vontade de aprender dentro da empresa, de se adaptar ao ambiente da empresa, porque muitas vezes você sai de um ambiente educacional que tem uma metodologia, você vai entrar numa empresa que tem uma metodologia diferente de trabalho. Então a pessoa tem que se moldar e querer crescer junto dentro da empresa. Interessante. Sobre formação, até é importante ressaltar que o Erivelto é formado por um instituto federal, né? Exatamente. Instituto Federal Sul-Rio-Grandense de Pelotas, né? Isso aí. Porque tu formasse lá... Eu sou técnico em mecânica industrial. Fazem quanto tempo você formou? Eu me formei no final de 2007. A minha formatura foi no dia 13 de janeiro. No dia 14 de janeiro eu estava aqui em Erechim começando meu estágio. Ah, legal. O Erivelto é administrador de empresas pela URI também. Isso aí. E o Dayton é engenheiro mecânico. Tem formação técnica na área contábil e de segurança e saúde ocupacional também. Acho que nós temos muito
muito a agradecer ao Dayton e ao Erivelto. Creio que essa entrevista vai ajudar muitos estudantes de engenharia mecânica, do curso técnico em mecânica, a talvez entrar nessa área de acessibilidade também. É um mercado que tem um grande potencial, viu? Tem muita coisa que de início vai parecer muito chato, mas as oportunidades são imensas, né? Onde existe uma carência de conhecimento, uma carência de infraestrutura ou de equipamentos, sempre é onde residem as oportunidades, né? Que foi o que a gente buscou explorar desde o início do projeto. Sabendo que existia uma dificuldade, a gente foi lá e buscou resolver esse problema, e aí que moram as grandes oportunidades. E para os estudantes, a especialização nessa área, ela traz bons frutos, né? Não é tão fácil, mas nada hoje é fácil, né? Então a gente tem que ter isso em mente, né? E a questão do empreendedorismo, a gente vê que muita gente quer empreender, mas às vezes o aluno ele sai da faculdade com uma visão assim, às vezes bastante técnica. Ele não se vê mexendo com a questão normativa, né? Como é que fica isso? No nosso mercado é básico. A gente não participar, se a gente não vivenciar desse universo, a gente tá fora do mercado. Então hoje eu e o Erivelto fizemos parte da ABMAC, Associação Brasileira de Máquinas e Equipamentos, e da ABNT. E vamos dizer, se existe uma associação brasileira para fabricar todas as máquinas e equipamentos, eu não imagino um engenheiro ou um técnico mecânico não participando deste tipo. Desses processos burocráticos, né? Que envolvem, né, a criação da empresa. Com relação ao empreendedorismo, o empreendedorismo ele tem várias formas, né? Quando a gente fala em empreendedorismo, a gente tem que quebrar um pouquinho esse paradigma de que ele só é o empreendedorismo, ele só é aquele que o cara sai de dentro de uma instituição ou vai abrir a própria empresa. O empreendedorismo ele tem o intraempreendedorismo também, né? O aluno que sai, por exemplo, do Instituto Federal, ele pode ser empreendedor dentro de uma empresa. Ele pode desenvolver projetos dentro de uma empresa. É um tanto quanto desafiador, mas ele é uma questão fundamental você ter a visão empreendedora. Não é só simplesmente sair daqui, vou abrir uma empresa agora, vou comprar um torninho mecânico e vou virar empreendedor, né? E o mercado, ele vai receber isso bem? Ele está preparado para isso? É importante que eu faça isso? Então o empreendedorismo ele é um tema que eu acho que deve ser explorado mais dentro das instituições. Obrigado aí pela entrevista, Erivelto, Dayton, foi um prazer aí recebê-los aqui no Instituto Federal. Acho que vocês podem contar aí com o Instituto. Eu sei que a nossa instituição aqui está há alguns anos já na nossa comunidade e sabe que as portas aí estão abertas. A gente está formando alunos, está tentando promover o estudo, a disseminação do conhecimento, e mais uma vez obrigado aí pela entrevista. Nós que agradecemos o convite e estamos à disposição também, sempre que precisarem, contem conosco. Se quiserem algum dia conhecer a nossa empresa, sinta-se à vontade. E eu diria que aos alunos em si, tanto a graduação quanto ao técnico, que daqui a pouco não é nem necessário esperar concluir o curso. Exato. Podem visitar as empresas e começar a buscar as parcerias antes mesmo da formação. Muito obrigado.